Sou o professor Reynolds, engenheiro civil e sanitarista, com mestrado e doutorado, aposentado da Universidade Federal da Paraíba e da Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, CAGEPA. Sou também projetista autônomo na área de saneamento. Estamos apresentando um curso completo sobre sistemas de abastecimento de água, dando continuidade à videoaula de número 003, parte 3, que trata sobre mananciais e captações. Estamos continuando com as videoaulas referentes à disciplina de sistemas de abastecimento de água, projeto para a elaboração de sistema de abastecimento de água, iniciando a aula atual com o estudo de manancial, né? A primeira unidade que compõe o sistema de abastecimento de água, a fonte produtora de água. Para isso a gente precisou estudar e determinar as vazões de dimensionamento do sistema, né? Vai fazer o projeto em uma cidade que já tem um sistema de abastecimento de água, vai ampliar, ou para uma cidade que não tem um sistema de abastecimento de água, vai partir, vamos dizer, do início, né? Então, o parâmetro básico em qualquer das situações são as vazões de dimensionamento. A vazão média diária futura, né, que vai ser demandada pela população futura, conforme a gente já viu, determinação de crescimento populacional, métodos de projeção de consumo, de demanda, e chegamos às vazões média diária, máxima diária e máxima horária, que são as fundamentais para o projeto, né? Então, a média diária, relembrando, né, que é um parâmetro fundamental aí, foi obtida a partir de uma metodologia determinada pela norma e que chegou a um valor a partir de um consumo médio diário futuro de água por categoria ou através da cota per capita, que é um parâmetro médio para toda a população, né? Então, a partir desse dado, se estabeleceu, se calculou qual seria a vazão média diária para o futuro, para aquela cidade, né? A demanda média diária. Aplicando sobre essa vazão média diária futura um coeficiente de variação diária de consumo, denominado de K1, né, que a gente também viu como estabelecer, como determinar esse K1, se calcula a vazão máxima diária futura, ou seja, a média diária futura multiplicado por K1 resulta na máxima diária futura, ou seja, a máxima vazão que vai ocorrer no dia de maior consumo do ano, né, naquela cidade, no limite do horizonte de projeto, no alcance do plano, né? Então, essa é a vazão máxima diária, e é com essa vazão máxima diária que se determina todas as unidades do sistema de produção. Sistema de produção esse, é o subsistema de produção, composto pelas unidades de manancial, captação, transporte, tratamento, elevação e adução até o reservatório de distribuição na cidade, né? Então, são as unidades que compõem um sistema de produção de água potável, né? Então, todas essas unidades a que eu me referi, do sistema de produção, são dimensionadas a partir da vazão máxima diária, né? No caso dessas unidades, desse sistema projetado, indicar uma estação de tratamento de água do tipo clássico, convencional, né, completo, então se acrescenta 5% sobre a média diária, sobre a vazão média diária, se acrescenta 5% para fazer face ao consumo de água na estação de tratamento, para lavagem de filtro,
e manutenção da própria estação de tratamento, né? Mas essa é a vazão, então, máxima diária. A máxima horária resulta na multiplicação da máxima diária pelo um coeficiente da hora de maior consumo, denominado de K2, né? Então, a vazão máxima horária é a que vai ocorrer na hora de maior consumo, no dia de maior consumo, no final do plano, no horizonte de projeto, né? E que é com ela que se determina, se calcula, se projeta a rede de distribuição, né? O subsistema de distribuição, composto pelo reservatório e rede, né? Então, vamos agora tratar da questão dos mananciais, né? A partir da determinação dessa necessidade de água, né, de vazão máxima diária ao fim do plano, eu vou buscar na região um manancial, uma fonte produtora de água capaz de fornecer aquela vazão estimada para o futuro, né? Então, por definição, né, o manancial é a fonte de onde se retira a água com condições sanitárias adequadas e vazão suficiente para atender a demanda do sistema. Isso que a gente acabou de falar. Os mananciais são classificados em 3 categorias, né, atmosféricos, subterrâneos e superficiais. Os atmosféricos são mais puros do ponto de vista físico-químico e bacteriológico, né? São resultantes da água de precipitação atmosférica, água de chuva, de granizo, né, geada. Porém, de difícil captação. Por isso que são pouco utilizados para resolver problemas de maiores vazões, né, de maiores demandas de cidades como um todo. A gente vai ver alguma aplicação desse tipo de manancial e, como a gente comentou, né, do ponto de vista físico-químico bacteriológico, seriam os mais puros em geral, né? Claro que em algumas situações, uma área de muita poluição industrial, por exemplo, né, atmosférica, as chuvas precipitadas podem englobar algumas dessas impurezas presentes na atmosfera e chegarem na superfície da Terra com algumas impurezas significantes, importantes, né? Mas, de uma maneira geral, a água de chuva são as mais puras disponíveis na natureza. Os mananciais subterrâneos, em geral, também apresentam uma boa qualidade, porém podem ser escassos em algumas regiões, né? Pode ter pouca disponibilidade, por exemplo, aqui na área do Nordeste setentrional, né? Então, onde a gente vai comentar mais na frente, né, a disponibilidade de águas subterrâneas em quantidade é muito reduzida, né? Com relação à qualidade, também, em geral, apresentam a qualidade boa, né, porque são filtrados, são águas filtradas naturalmente na natureza, nas camadas geológicas do subsolo. Porém, em algumas situações também, dependendo das características dessas camadas geológicas que ele atravessa, que essa água subterrânea atravessa, ela pode adquirir, dissolver, né, alguns sais, alguns componentes dessas rochas e apresentar características que precisam ser reduzidas, né, num tratamento para serem potabilizadas, tá? E, finalmente, os superficiais, geralmente mais poluídos, né? Entretanto, são muito utilizados para abastecimento, principalmente aqui no Brasil, de uma maneira geral, e na região Nordeste em particular, né? Então, a gente tem mais disponibilidade desses mananciais e facilidade de captação, né? Daí são as mais utilizadas. As maiores cidades do Brasil, as capitais, todas usam mananciais superficiais, né? Apesar de que a gente dispõe, o Brasil dispõe de alguns lençóis subterrâneos bastante relevantes, né, ricos.
a formação desses mananciais é decorrente do chamado ciclo hidrológico, né? Que é apresentado de forma esquemática e muito simplificada, né? Nesse slide que a gente vai comentar agora, mas que é muito importante para a gente compreender, né, a origem de cada um desses mananciais especificamente, né? E esse ciclo se apresenta, se observa em várias publicações, em vários trabalhos, em vários artigos, né? Se fala no ciclo hidrológico, mas é importante a gente repetir aqui e tentar apresentar a origem, a formação desses mananciais a partir desse ciclo, que estuda a movimentação da água na natureza, né? Essa é a primeira ideia importante a ser repassada, né? Quer dizer, a água disponível na natureza, na Terra, né? Ela tem uma quantidade fixa, né? Há muito tempo que essa quantidade de água na natureza, na Terra, é constante, né? Praticamente a mesma, não tem nenhuma alteração. Porque ela está sempre se movimentando na natureza segundo um ciclo fechado, né? Se a gente começar a estudar essa movimentação a partir do oceano, né, onde se encontra a maior quantidade de água superficial, maior quantidade de água disponível, então a gente observa, né, e isso medido a partir de muito tempo já, não tem discussão mais sobre essa questão. Então, a partir da evaporação da água do oceano, né, essa água evaporada se eleva na atmosfera em função aí de uma série de fenômenos físicos ligados a questões hidrológicas, né, de temperatura, de gradientes de temperatura, pressão, etc. Enfim, essa água evapora, né, e forma as nuvens nas camadas da atmosfera, né, composta por essa água evaporada, né. Essas nuvens são deslocadas através dos ventos, da ação dos ventos, para o interior dos continentes, né. Claro que uma parte já precipita diretamente de volta no oceano, fechando o ciclo aqui, né? Outra parte se desloca para o interior do continente, dos continentes, onde vai precipitar sob a forma, como a gente falou, de nuvem, ou de chuva, granizo, geada aqui para a gente, particularmente, né? Para o Brasil, que tem pouca ocorrência de neve, mas também é uma forma de precipitação atmosférica. Então, essa água precipita e quando atinge a superfície da Terra, né, ela ou segue escoando pela superfície ou infiltra nas camadas do subsolo, né, dependendo, outra vez, de uma série de fatores aí e questões que a gente não vai aqui entrar no mérito, né? Só entender como esse ciclo se dá. Então, a água evapora, forma as nuvens, são transportadas para o interior dos continentes, precipitam. Uma parte dessa água precipitada evapora, novamente aqui, fechando esse ciclo já aqui, né? Outra parte infiltra nas camadas inferiores, nas camadas do subsolo, que vão formar os lençóis de água subterrânea, né? E a gente vai discutir um pouco mais sobre esses lençóis de água subterrânea, que vão também se deslocar em direção à sua origem, lá, ao gradiente mais baixo, né, aos oceanos novamente. No percurso podem surgir, né, dependendo das condições topográficas e geológicas, etc., pode uma parte dessa água que infiltrou já surgir nos vales, nas depressões do terreno e formar os riachos, os lagos, contribuir para a formação desses cursos de água, né, fontes de água que jorram na encosta, etc. Enfim, uma parte da água que precipitou infiltra
e se desloca, né, de volta para a origem lá no oceano. Tá? E aqui escoa pela superfície da Terra, né, também vai escoar e vai contribuir para a formação dos rios, dos lagos, das águas expostas na superfície da Terra, né, que também, por sua vez, vão se deslocar em volta da origem, vamos dizer assim, do menor, do mais baixo gradiente, que é o oceano. Né? Então, ela vai, tanta água de superfície, nesse percurso vai alimentar também plantas e animais, etc., que por sua vez vão transpirar. Essa água transpirada também evapora e volta lá para a atmosfera, né? Fechando também parcialmente o ciclo aqui no percurso. Né? A água de superfície também em parte evapora, né? E fecha, e escoa. E no final, esses rios, riachos, vertentes, etc., retornam aqui e vão fechar o ciclo no oceano, no início. Né? Então, esse é o ciclo. A água evapora, condensa, precipita, fecha o ciclo já aqui. Ou é transportada para um continente, precipita no continente, forma os lençóis subterrâneos, forma os mananciais superficiais, os rios, os lagos, as coleções de água de superfície. Ambas voltam, né, deslocam, voltando para o oceano, fechando o ciclo. Parcialmente evaporam já através das plantas e animais e do próprio solo. Né? A água, em parte, evapora também da superfície, das camadas mais superficiais do solo, e também voltam e formam. Enfim, essas águas na natureza estão constantemente evoluindo, né, fluindo, sendo movimentadas, né, nesse ciclo denominado de ciclo hidrológico. E nesse percurso e nas várias etapas formam os mananciais, que são aonde parte dessas águas vão ficando à disposição para serem utilizadas pelo homem. Né? Os mananciais sejam os de precipitação atmosférica, né? Quando ele pega diretamente, capta essa água de precipitação, são os mananciais atmosféricos. Os mananciais de superfície, né? Formados pelas águas de rios, lagos, riachos, e o oceano, inclusive, né? Como a gente já comentou, hoje a água dos oceanos é já bastante utilizada, depois de tratada com tecnologia própria, né? Específica para dessalinização de água do mar. Né? Então, é já um manancial real, né? Utilizado em muitos países do mundo. Né? E a tendência é cada vez mais, evidentemente. Devido às dificuldades e o crescimento de consumo e de demanda no interior dos continentes e a escassez de materiais, de mananciais em algumas regiões. Né? Mas, enfim, esse é o ciclo hidrológico e a formação desses mananciais atmosféricos, superficiais e subterrâneos. São as três categorias, vamos dizer, básicas dos mananciais. Né? Os mananciais atmosféricos, como a gente falou, os que apresentam, em geral, água de melhor qualidade, porque é água de precipitação atmosférica, né? Mas são relativamente pouco usados devido à dificuldade de captar essa água. Né? Quer dizer, você precisa de uma área de captação muito grande para poder coletar uma vazão, uma quantidade de água também grande. Né? Então, ele é usado de forma importante, né? Agora, nesse período de seca na região Nordeste, foi muito usado assim, a distribuição, inclusive, de cisternas, né? desses reservatórios utilizados para coletar
e armazenar a água da precipitação atmosférica, de chuva, né, captada através de calhas coletoras e encaminhada para esses reservatórios que podem ser enterrados ou um pouco menos semi-enterrados, mas que vão acumular essa água de chuva e daí ser usado de uma forma para amenizar, reduzir um pouco, né? Não para resolver um problema de água de uma cidade por conta dessa dificuldade da área de captação, né? Mas que é uma solução, né, que foi e continua a ser usada como complementação, como emergência, né? Em algumas situações mesmo de casas isoladas na área rural, é muito importante, porque não tem água chegando na porta de sua casa, água potável, né, difícil, na área rural, isolada, fora de distritos, de vila. Então, a solução individual, através de cisterna, se torna muito importante e atraente, né? A água de chuva também é acumulada em barreiros, né, em pequenas, chama barreiro, né, pequenas lagoas, né, que secam rapidamente, mas enquanto elas recebem aquela água de chuva, muitas vezes essa água é utilizada, seja até para dessedentação animal, né, e tal. É água de precipitação atmosférica também, né? Tem um rio, um riacho afluente aqui de manutenção desse tipo de manancial. Aqui é uma outra cisterna que entrou muito nesses programas de governo, como a gente falou, aqui Codevasf, né? Nesse programa Água para Todos, distribuindo essa de polietileno, né, de boa capacidade. Então ela é instalada a calha, que não aparece, né, claramente, mas aqui no telhado, que vai coletar essa água de precipitação atmosférica e encaminhar aqui para a cisterna, né? Então, essa é a utilização, no caso de mananciais de precipitação atmosférica, tá? Os mananciais subterrâneos. Esses vamos estudar com um pouco mais de profundidade, né? Mas assim mesmo também com uma grande limitação, porque mananciais subterrâneos, para serem explorados em maiores proporções, e se não houver já uma disponibilização de dados, de informações sobre a ocorrência daquela água subterrânea naquela região, necessita de um estudo específico, através de hidrogeólogo, né, profissional especializado. A gente vai comentar um pouco aí na frente. Mas, de qualquer maneira, em algumas áreas onde a água subterrânea se apresenta numa quantidade maior, né, ela, em geral, é de boa qualidade, reduz muito a necessidade de tratamento e deve ser vista de forma prioritária, sempre que possível, né? Então, água subterrânea é água presente no subsolo, ocupando os interstícios, fendas, falhas, fraturas ou canais existentes nas diferentes camadas geológicas e em condições de escoar. Essa água tem que estar presente em camadas geológicas em condições de escoar pela gravidade, né? Naturalmente, os mananciais subterrâneos, como a gente falou no ciclo hidrológico, essa água subterrânea infiltra e se desloca, né, a baixíssima velocidade nos interstícios das camadas geológicas, por onde ela aflui, né, por onde ela se desloca, em direção lá ao retorno para os oceanos, né, em geral, ou num vale, numa área de ocorrência natural mais baixa, onde a água surge, né, essa água subterrânea aflora. Então, podem se apresentar como ocorrências superficiais naturais, né, fontes, minas, como se chama, nascentes, ou podem ser captadas através de poços rasos ou escavados, profundos ou tubulares, drenos e galerias filtrantes, né? As formas de captação desse manancial de águas subterrâneas.
aplicações dessas captações, rebaixamento de lençóis, drenagem de pântano, captação para abastecimento público, industrial, comercial, agrícola, etc., que é o que a gente está estudando, né? Vantagem, em geral, possui boa qualidade física e bacteriológica, relativa facilidade de captação, localização, quando disponível, próxima do centro consumidor, né? Quando existe um lençol subterrâneo adequado nas proximidades da cidade, então já reduz muito, ainda mais, os custos de exploração desse tipo de manancial, né? Manancial subterrâneo. As formações geológicas. A ocorrência de água subterrânea está subordinada, está condicionada ao tipo de formação geológica capaz de acumular e fazer circular a água, né? A formação geológica precisa ter essas características para ser considerada e ser explorada o manancial subterrâneo que ela contiver, né? A ocorrência de água subterrânea está ligada, né, a alguma das formações geológicas existentes na Terra e que são classificadas, em resumo, de forma muito resumida mesmo, né, em rochas ígneas ou eruptivas, né, de origem vulcânica. Pode ocorrer água em fraturas, falhas, fissuras e fendas nessas camadas desse tipo, né, de rochas ígneas ou eruptivas. A pesquisa é realizada através da interpretação fotogeológica por métodos geofísicos de prospecção. Exemplo, granitos e basaltos, né? No Nordeste aqui do Brasil setentrional, na área seca, né, a existência dessas formações geológicas é muito ampla, né? A maior parte dessa região a gente tem rochas desse tipo, granitos e basaltos, inclusive aflorando em vários pontos, em várias regiões, em várias áreas. Ou seja, não há uma formação geológica sobre essa camada geológica de rochas ígneas, não há uma camada sedimentar, né, por onde a água de chuva infiltre e forme lençóis mais fortes, mais ricos, mais fáceis de explorar, né? Então, essas áreas onde a formação geológica de rochas ígneas ou eruptivas, como a gente falou, em grande parte do Nordeste, então a gente tem a ocorrência de água subterrânea em algumas partes dessas áreas, dessas rochas, onde houve uma movimentação geológica, né, ao longo do tempo de formação geológica e que fraturou, fendilhou essas camadas e proporciona o acúmulo de água subterrânea infiltrada, né, claro, nessas ocorrências de falhas, rochas, ou falhas, fraturas, fissuras, fendas, né? Então, porém, em geral, essa ocorrência de água nessas condições aí é muito de água de vazão muito reduzida, né, muito baixa. E muitais vezes, dependendo dessa rocha, onde ela se acumula aí nessas fraturas, inclusive com sais dissolvidos em quantidade elevada, né, inclusive sódio. Daí a pouca exploração desse tipo de manancial nessas regiões. Já no litoral do Nordeste, já há, em geral, uma grande parte do litoral, camadas geológicas muito mais adequadas para armazenamento de água subterrânea, né, e que são explorados e atendem
grande parte da população local. Há em rochas desse tipo, sedimentares, né? Esse outro grupo de formação geológica, as rochas sedimentares, que são resultantes da desagregação daquelas rochas ígneas e eruptivas pelo intemperismo. Quer dizer, a rocha original ígnea e eruptiva, né? Ao longo do tempo geológico, submetida ao intemperismo, né, de variação de temperatura, de erosão, de vento, água, etc., ela se transforma, né, em rocha sedimentar. Do tipo calcárias, folhelhos, arenitos, conglomerados, né, todos derivados de rochas sedimentares. Né? Esses arenitos, por exemplo, dependendo do grau de sedimentação e granulometria das partículas do arenito, pode se constituir em ótimo aquífero, rochas sedimentares, tipo arenito. Né? As calcárias também, em certas condições, podem disponibilizar lençol de água subterrânea, porém, nesse caso, muitas vezes com excesso de carbonato de cálcio, torna a água que precisa de tratamento para alguns usos, né, dependendo das quantidades desses minerais dissolvidos nessa água. Né? Mas, enfim, rochas sedimentares, dependendo do tipo dessa rocha e das suas características específicas locais, podem conter água subterrânea em quantidade, né, importante para ser explorada. E a última categoria assim, de rochas, de forma simplificada, como eu falei, né, geologia é muito amplo, né, e muito especializado, mas a gente procurou uma classificação assim que desse uma ideia dessas principais formações, né? São as rochas metamórficas, que são derivadas da transformação de rochas ígneas e sedimentares devido à ação do calor e pressão. A formação delas é diferente daquela outra, da anterior, derivada do intemperismo nas rochas ígneas, né? E sedimentares, nas rochas ígneas. Agora, as metamórficas são, vamos dizer, derivadas da ação do calor e pressão a que são submetidas nas camadas geológicas, né? E que se transformam, vamos dizer assim, nesse outro tipo, né, de rocha. Né? O gneiss, que é semelhante ao granito, tem pouca disponibilização de água subterrânea. Os mármores, semelhante ao calcário. Os xistos e ardósia, como argila e folhelho. Né? Os aquíferos, tipos de aquíferos. Os aquíferos, são os lençóis de água subterrânea, são classificados basicamente em aquífero livre ou freático e aquífero confinado ou artesiano. Né? Basicamente são esses dois tipos de aquífero, apesar de que na realidade, na natureza, muitas vezes se tem situações intermediárias, né? Mas para efeito de entendimento de classificação, o aquífero livre ou freático é aquele constituído por uma formação geológica permeável e superficial, totalmente aflorante em toda a sua extensão e limitado na base por uma camada impermeável. Isso a gente vai mostrar numa figurinha em seguida, né, que facilita a compreensão da classificação desses aquíferos. Né? E o aquífero confinado, ou artesiano,
é constituído por uma formação geológica permeável, né, claro, também, confinada entre duas camadas impermeáveis ou semipermeáveis. Enquanto que o freático é totalmente aflorante em toda a sua extensão, limitado na base por uma camada impermeável, né? A base. O artesiano é confinado entre duas camadas impermeáveis. Né? Então, essa imagem aí já dá uma ideia, né, assim, desses aquíferos. Ó, aquífero confinado entre duas camadas impermeáveis e o aquífero livre ou freático sobre uma camada impermeável, mas na superfície ele está livre, ou seja, tem a pressão atmosférica aqui atuando nos seus poros, nos seus interstícios, né? Ele está submetido à pressão atmosférica. A água da chuva penetra no aquífero livre, freático, e vai se infiltrando até atingir uma camada impermeável, onde aí ela começa a se acumular, né? E formar o aquífero livre. Né? Essa norma, a 12212 NBR da ABNT, é destinada à orientação, regulamentação de projeto de poço para captação de água subterrânea. Então, a captação de água superficial, a gente vai ver em seguida, né, tem uma norma específica para os vários tipos de captação de água de superfície. E essa é a norma para a captação através de poço. Né? Então, a gente não vai transcrever aqui a norma toda, né, não é o caso, mas cita e mostra que é importante, né, o projetista ter um conhecimento da existência dessa norma, até para se amparar, né, no conhecimento de um profissional especializado quando precisar efetuar um estudo de água subterrânea, né, uma captação de água subterrânea, um projeto de captação através de um poço. Normalmente, o projeto dos sistemas de abastecimento de água, mesmo os de médio porte, são elaborados esses projetos com a participação multiprofissional. Né? Dificilmente você vai ter um profissional único que faça todos os projetos de todas as unidades de um sistema de abastecimento de água. Né? Um trabalho conjunto de vários profissionais. E o caso de água subterrânea é bem expressivo. Né? É um conhecimento que necessita de um profissional especializado concorrendo. Então a norma, o que é que ela diz? Ó, fixa as condições exigíveis para a elaboração de projeto de poço para captação de água subterrânea. Esta norma se aplica aos casos de, repare, isso aqui são duas situações que a norma prevê e que se apresentam na prática. Né? Existência de estudo hidrogeológico permitindo a elaboração do projeto da forma mais completa. Ou seja, se naquela região, naquela área, já existe estudo hidrogeológico de um determinado aquífero disponível naquela área, né? Aí você já pode partir para elaborar o projeto do poço de forma mais segura, mais completa, né? Porque você já vai ter disponível os elementos, os dados, as informações daquele lençol existente. Algumas regiões aqui no Brasil têm lençóis subterrâneos já bastante estudados, né? E com informações suficientes para se projetar um poço, claro que sempre que com o auxílio de algum profissional específico, complementando, né? Ajudando, mas de forma muito mais segura e mais fácil. Né? A outra situação é inexistindo estudo hidrogeológico, caso em que o projeto do poço deve ser parcialmente desenvolvido a partir de conhecimentos gerais e concluído após investigações específicas,
ou por informações conseguidas através da perfuração de poço de pesquisa. Ou seja, nesse caso em que não tem o estudo hidrológico disponibilizado, né? Não se conhece aquela formação ali geológica na região, então é preciso levantar, estudar, fazer algum levantamento na região, né? E poço de pesquisa, né? Informações locais, para poder elaborar o projeto do poço para a área, né? E ainda na norma, né, nessa parte aqui dessa tabela, disponibiliza indicadores usuais de ação corrosiva ou incrustante da água. Aquilo que eu falei, a água subterrânea em geral é muito boa, mas depende de cada situação especificamente. Tem água subterrânea com ação corrosiva, né? Um pH menor do que 5, com oxigênio dissolvido maior do que 2, presença de gás sulfídrico, sólidos totais dissolvidos maior do que 1000, gás carbônico maior do que 50 mg por litro, cloreto, né? Eu falei aqui no Nordeste, em algumas regiões, índice de cloreto elevado, né? Maior do que 300 mg por litro, ou com ação incrustante, com pH maior do que 8, dureza maior do que 300 mg por litro, aquelas que têm, no caso, carbonato de cálcio em excesso, né? Ferro pode ter, está presente em concentrações, dependendo das camadas geológicas que aquele aquífero atravessa, né? Então é preciso, de qualquer forma, estar atento também a essas características daquela água subterrânea que vai ser utilizada. De repente ela pode precisar de algum tratamento complementar, né? Não quer dizer que porque é água subterrânea que é pura e é limpa e é adequada, né? Não é, depende dessas rochas que ela atravessa e da presença, por exemplo, de áreas com contaminação de lençol subterrâneo, por exemplo, sem uma cidade que não tem esgoto tratado, né? Então, e o esgoto domiciliar é lançado diretamente sobre o solo ou em fossas com sumidouro que vão infiltrar o efluente, né? Nas camadas geológicas, pode, dependendo da quantidade dessas fossas e infiltrações na região, na área, contaminar o lençol freático, o lençol mais raso, né? E então precisa, ou até mesmo o lençol mais profundo, né? Em algumas situações. Então é preciso sempre estar atento, né? Para essa questão da qualidade da água subterrânea. Isso aqui é um mapa do Brasil geológico, né? Só para todo mundo ter uma ideia, né? Da variabilidade e da disponibilidade de áreas mais propensas à presença de água subterrânea, né? ou menos, né? Rochas sedimentares, por exemplo, nessa cor aqui, ó, são as que têm mais possibilidade, né, em geral, de ter água subterrânea disponível, né? E assim por diante, né? Há rochas sedimentares tipo arenito, né? Sedimentos terciários ou quaternários. Então isso aqui é para interpretação justamente do hidrogeólogo, né? Situar, ter uma primeira ideia da possibilidade de água subterrânea naquela área onde ele vai estar trabalhando, né? E esse corte esquemático aqui, bem simples, é interessante para a gente consolidar o conhecimento, a identificação, a diferenciação dos tipos de lençol de água subterrânea existentes, né? Então, aqui é o corte na superfície da Terra, aqui, ó. Aqui é a superfície, né? Aqui tem um riacho, um rio, passando aqui, ó. Aqui
uma camada geológica aqui superficial, né? A água de chuva que ocorre, que precipita nessa área, ela vai infiltrar nessa primeira camada, né? Dependendo, claro, das características dessa camada, e vai penetrar até atingir uma camada impermeável, né? Pode estar em profundidade menor ou maior, como eu falei, depende do solo daquela região, né? Aqui no Nordeste, em algumas áreas, a gente tem essa camada impermeável com rocha, né, com granítica, e que inclusive aflora, não tem quase nenhuma camada superficial aqui, ó, para acumular água, né, do lençol freático. Mas aqui, nesse esquema, a água penetra e vai se acumular a partir dessa camada impermeável, né? Está aqui essa formação impermeável aqui superior. Então a água que penetra nessa camada superior vai se acumular e formar aqui o lençol freático, porque essa água que ele acumula aqui, ó, que vai estar, vamos dizer, teoricamente aqui até nesse nível, aqui está misturado, está no interior, está com a rocha, né? Aquela rocha superficial, essa camada de rocha, onde está contida a água que está se deslocando, né, nos poros dessa rocha, né? E a pressão atmosférica penetra nesses poros da rocha, condicionando a superfície dessa água que se acumulou aqui à pressão atmosférica. Então ele é dito livre freático porque está submetido à pressão atmosférica, né? Se você então fizer um poço aqui, ó, como esse, né, encontrou a água nesse nível, né, conforme a gente está indicando aqui, essa água vai ficar parada, vamos dizer assim, nesse mesmo nível, né, porque a pressão atmosférica está atuando na superfície do lençol aqui freático, que é a mesma, né, é a pressão atmosférica. Então, essa água está estabilizada aqui. E ela vai entrar no poço, né, a partir dessa espessura do aquífero freático, que está se deslocando, né? Chegou aqui nessa seção desse rio, por exemplo, ela vai fluir aqui, vai entrar e abastecer, né, também contribuir com a vazão desse rio, né? Dependendo das características desse lençol, da quantidade de água disponibilizada por ele, né? Espessura do lençol, etc. Característica de permeabilidade. Essa água vai manter, inclusive, o rio perene, né? Mesmo depois das chuvas passarem, né? Os rios perenes continuam a fluir. A partir de que água? Dessa água dos lençóis subterrâneos que afloram no seu leito e mantém aquela vazão básica, vazão de base, né, no rio. Já aqui no Nordeste, onde a gente não tem, ou em algumas regiões do Nordeste, em grande parte, não tem esse lençol freático aqui, né, espesso, forte. Então, a água da chuva parou, a água do rio para também, né? Daí que os rios da gente, nessa região do semiárido, são todos temporários, né? Só correm quando está chovendo. Parou de chover, não tem água subterrânea nos lençóis para manter o rio fluindo e o rio seca, né? Então esse é o aquífero freático, né? Já essa outra camada aqui, ó, geológica, né, que está confinada, localizada entre uma camada impermeável superior e outra camada impermeável inferior, né? E essa camada entre as duas, né? Então a água de chuva que precipita nessa região aqui, ó, onde essa camada geológica está exposta, vai receber essa precipitação, a água de chuva vai penetrar aqui, ó,
e vai se acumular nessa camada geológica, né? E dependendo das características dela, né, vai fluir mais, vai ser transportada, né, com uma velocidade maior ou menor, uma quantidade de água fluindo maior ou menor, dependendo da espessura, das características da camada. Mas essa camada, quando vai saturando de água, né, que ela pode chegar até aqui próximo à superfície, ela formou aqui um lençol de água subterrânea denominado artesiano, né? Ela está entre essas duas camadas impermeáveis e ela se comporta aqui quase como se fosse uma tubulação sob pressão, né? Porque a piezométrica dela está aqui, ó, né? Essa é a linha piezométrica, a linha das pressões da água que estão acumuladas aqui nessa camada geológica aqui, intermediária, né? Daí que, se a gente fizer um poço nessa área, atingindo aqui essa camada denominada de aquífero confinado artesiano, né? Então a água vai subir no interior do poço, deslocar aqui no interior do poço, até atingir a piezométrica, está aqui em cima. Se esse poço estiver num ponto aqui mais baixo, que a piezométrica está passando acima da superfície do solo, ele vai jorrar. Então é um aquífero confinado, um lençol freático, ou um lençol artesiano, né? Jorrante, no caso aqui, esse poço, né? Mas é no mesmo aquífero confinado que está submetido a essa pressão devido a estar situado entre duas camadas impermeáveis. Daí eu acho que esse é o conceito fundamental para se entender, né? Diferenciar o poço freático do poço artesiano, né? E da importância dos lençóis de água subterrânea, tanto para manutenção, para prevenção, para proteção dessas águas subterrâneas, né? Cuidar para que elas não sejam super exploradas, né? Devido à importância que elas têm e vão ter sempre para o abastecimento de água da humanidade, da população. Tá? Faremos agora uma pausa, concluindo esta terceira parte da videoaula de número 003, que trata sobre a unidade de mananciais e captações. Continuaremos com a quarta parte deste assunto na próxima apresentação.